criança na década de 90 ou no início dos anos 2000, eu duvido que você não tenha assistido a algum dos filmes de Toy Story. E talvez você também se lembre da sensação de pegar um brinquedo e inventar histórias por horas e horas. Agora compara com o que a gente mais vê hoje. Crianças sentadas, deslizando os dedos na tela, recebendo histórias prontas o tempo inteiro. E é exatamente essa mudança que já aparece no novo trailer de Toy Story 5, com a chegada da Lily Pad, que é um tablet que vira um novo brinquedo da Bonnie. Você aceita Karen Beverly como sua legítima esposa? E eu os declaro marido e talher. Quem envenenou a dama de honra? Bonnie, tem uma entrega pra você. Obrigada, obrigada! Olá, eu sou a Lilibet. Vamos brincar. Extinção? De novo não! Bonnie, o tempo de tela acabou. Tá bem. Mas isso não é só uma questão de preferência por esse outro tipo de brincadeira. O uso excessivo de telas tem um impacto direto no desenvolvimento infantil. Quando a criança passa muito tempo em frente às telas, o cérebro vai se acostumando com um tipo específico de estímulo, aquele que é rápido, intenso e constante. E isso acontece porque as telas trabalham muito com a recompensa imediata. A cada vídeo, som, cor ou mudança rápida, o cérebro vai recebendo pequenos picos de estímulo. E com o tempo, ele vai ficando menos sensível às atividades mais lentas do dia a dia, como, por exemplo, montar um quebra-cabeça ou inventar uma história. E é a partir disso que começam a aparecer alguns efeitos. Mais dificuldade de concentração, menos tolerância ao tédio, irritação quando a tela é retirada e menos interesse em atividades que exigem o uso da imaginação. E não são só efeitos cognitivos, os efeitos emocionais também começam a aparecer, como uma maior irritabilidade, dificuldade de lidar com as frustrações e também menos paciência de lidar com as interações do dia a dia. Como, por exemplo, no trailer, que já vemos que uma das dificuldades da Bonnie é justamente em estar fazendo novas amizades, o que a Lily Pad acaba atrapalhando. A brincadeira com o uso da imaginação é importante não só por brincar apenas para passar o tempo, mas porque é na brincadeira que a criança aprende a pensar, criar e a lidar com suas próprias emoções. E outro ponto importante é que a brincadeira livre ensina a autonomia. Quando tudo é guiado pela tela, a criança consome aquilo que já foi pensado e estruturado por outra pessoa. Mas quando ela brinca livremente, ela precisa decidir, errar e tentar de novo. Percebe a diferença? No filme, os brinquedos ganham vida através da imaginação da criança, mas na vida real, a tela entrega tudo pronto. Assim, o cérebro não precisa se esforçar para criar o cenário, o diálogo ou a solução de algum problema na história. Mas o objetivo aqui não é demonizar a tecnologia, ela faz parte do nosso mundo e o segredo está no equilíbrio e na idade da criança. Até os 2 anos de idade, o ideal é que a criança não tenha contato com telas, porque o cérebro precisa do mundo real para se estruturar. Dos 2 até os 5 anos de idade, o ideal é no máximo 1 hora por dia, com a supervisão de um adulto e sempre conversando sobre aquilo que eles estão vendo. E a partir daí, o uso deve ser intencional. A tela deve ser utilizada como uma ferramenta de descoberta e não uma babá eletrônica para lidar com situações de birra ou de tédio. Mas mais do que o tempo de tela, o que importa também é o contexto. O uso dessa tela está substituindo a interação dessa criança com outras crianças e os adultos? A tela está sendo utilizada para acalmar as emoções em muitos momentos? Ou também, existe tempo suficiente para a brincadeira livre dessa criança durante o dia? E também precisamos entender qual conteúdo essa criança está consumindo com o uso de tela, porque nem todo conteúdo tem o mesmo estímulo. Conteúdos mais passivos, como vídeos curtos e com mudanças muito rápidas, tendem a fazer a criança ter um consumo mais automático. E aí ela apenas assiste sem precisar pensar ou interagir. Já conteúdos mais interativos e educativos podem ter um papel muito diferente. Por exemplo, às vezes não é só assistir um desenho. Muitas vezes esse conteúdo pode estimular a criança a participar mentalmente também, como desenhos em que a história desacelera e dá tempo da criança entender o que está acontecendo, ou em que existe repetição e uma linguagem mais simples, permitindo que ela antecipe aquilo que vai acontecer. Alguns conteúdos também fazem perguntas durante o episódio, estimulando a criança a responder, repetir palavras e também a pensar em soluções junto com os personagens. E isso também se estende a jogos educativos, onde a criança precisa resolver problemas, montar estratégias e tomar pequenas decisões. Ou seja, a diferença não está só
só no tipo de tela, mas no quanto o cérebro da criança está ativo enquanto usa ela. E como a tecnologia já faz parte da rotina de todo mundo e inclusive das crianças, o que precisamos nos questionar é que tipo de infância queremos criar junto com ela. Se uma infância só de estímulos e conteúdos rápidos, ou uma infância que ainda tem espaço para imaginar, criar e se conectar com o mundo real. E só quem pode ajudar as crianças nisso somos nós adultos. E se você quer continuar essa reflexão de forma leve e sensível e até mesmo junto com as crianças, a Sinopsis Editora tem 2 indicações de livros infantis. O Menino Verde, que traz uma história que convida à reflexão sobre o uso da tecnologia dentro da rotina familiar, e principalmente sobre como o uso constante de telas pode afetar os vínculos entre pais e filhos. E O Presente de Cecília, que fala de forma muito delicada sobre o mundo virtual e o mundo real, e sobre como equilibrar essas 2 experiências na infância. Bom, pessoal, esperamos que tenham gostado do conteúdo. Não esqueçam de deixar um like e também deixar nos comentários quais outros conteúdos vocês gostariam de ver aqui.